Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, os métodos de conservação, eles são utilizados, né? Então, com a intenção, com o objetivo principal de destruir micro-organismos, né? Ou reduzir a carga microbiana de certo alimento. Então, se eu utilizar um processo de conservação que não destrua totalmente os micro-organismos, né? O tratamento térmico é um dos métodos mais utilizados, né? Um dos mais eficientes para destruir os micro-organismos. Então, se eu não puder utilizar em um alimento o tratamento térmico por conta de altas temperaturas, eu tenho que utilizar um outro tipo de método, né, que tente, no mínimo, destruir aqueles micro-organismos que são mais prejudiciais, né, e retardar ou prevenir o crescimento dos micro-organismos sobreviventes. Então, eu tenho que tentar reduzir ao máximo que eu conseguir a carga microbiana daquele alimento. Certo? Eu trouxe aqui para vocês uma tabela com as principais classes de micro-organismos, tá? E as temperaturas que esses micro-organismos sobrevivem. Claro, é uma média, então existem bactérias que são mais resistentes a altas temperaturas, outras menos. Então, essa daqui é apenas uma forma mais geral, para a gente ter uma ideia de quais temperaturas eu devo utilizar para garantir que aquele alimento está livre desses micro-organismos. Certo? Falando de leveduras e esporos, então, a gente sabe que os esporos das leveduras, eles sobrevivem de 5 a 10 graus Celsius a mais do que as células. Então, a maioria desses esporos, ela é destruída a 60 graus Celsius por 10 a 15 minutos, tá? Em tratamento térmico. Alguns esporos são mais resistentes, então, para eu garantir a destruição total, eu devo submeter o meu produto a 100 graus Celsius. As células vegetativas das leveduras, elas em geral são destruídas a 50 e 58 graus Celsius, tá? Então, a totalidade de leveduras e esporos não resiste à temperatura de pasteurização. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o processo de pasteurização, quais são as temperaturas que ele utiliza, mas é em torno de 70 a 75 graus Celsius. Quando nós estamos falando de fungos e dos esporos dos fungos, na maioria os fungos são destruídos a 60 graus Celsius. De 10 a 15 minutos. Então, se eu submeter um alimento a essa temperatura, né, de 60 graus Celsius, de 10 a 15 minutos, eu vou garantir que os fungos, em sua maioria, são destruídos ali naquele meu alimento. Porém, os esporos dos fungos, eles são altamente resistentes ao calor, principalmente o calor seco. Então, a maioria das células e esporos não resistem à pasteurização. Certo? Mas é importante que a gente entenda que existem alguns micro-organismos que são resistentes a altas temperaturas. Então, pode ser que a temperatura de pasteurização, dependendo do tipo de produto e do tipo de micro-organismo que está contaminando ele, pode ser que as temperaturas que eu utilize não são úteis para destruir, né, todos os fungos e seus esporos. Quando a gente fala de bactérias e seus esporos, as bactérias são os micro-organismos, vamos dizer, que são mais variáveis, né? As células de bactérias termófilas requerem de 80 a 90 graus Celsius por muitos minutos. O que são as células de bactérias termófilas? São aquelas bactérias que são resistentes a altas temperaturas. Então, vocês imaginam, eu preciso deixar aquele alimento de 80 a 90 graus Celsius por vários minutos para eu garantir que aquelas células desses micro-organismos que são mais resistentes, que eles vão ser destruídos. Então, muitas vezes, alguns processos não chegam a temperaturas tão altas. Então, é importante que a gente perceba que, se eu não chegar a essas temperaturas altas, aquele meu alimento ainda vai conter aqueles micro-organismos, certo? Os esporos das bactérias, então, a uma temperatura de 100 graus, submetidos a uma temperatura de 100 graus, então eles podem variar de 1 minuto até mais de 20 horas. Então, existem micro-organismos que são muito resistentes. Então, é importante que a gente avalie qual o alimento que eu tenho, qual o tipo de micro-organismo que pode contaminar aquele alimento, para que eu saiba o tratamento térmico adequado, né, térmico ou outros tipos de tratamentos, né, de métodos de conservação que eu vou utilizar para destruir os micro-organismos que estão presentes naquele alimento. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre cada tipo, cada método de conservação, tá? Pessoal, eu vou explicar para vocês os principais métodos de conservação que nós utilizamos na indústria de alimentos, para a maioria dos alimentos. Como eu falei, podem ter alimentos que requerem cuidados especiais.
Porém, em geral, nós temos alguns métodos que são geralmente utilizados pela indústria para conservar alimentos. O primeiro método, né, um dos primeiros métodos e os mais comuns que são utilizados são os métodos pelo uso de calor, né? Então, como eu falei, um produto alimentício ele é submetido a elevadas temperaturas, com o objetivo, então, de destruir ou inativar esses micro-organismos, ou as enzimas que são indesejáveis neste alimento que eu estou submetendo a esse processo de conservação. Então, como eu falei anteriormente, os micro-organismos são os principais responsáveis por esses processos de deterioração e por doenças, né? E a maioria dos micro-organismos patogênicos e deteriorantes, eles não resistem a temperaturas elevadas. Por isso que o método de conservação pelo calor é muito utilizado. Porém, a escolha do tempo e da temperatura é crucial quando nós estamos utilizando esses métodos. Por quê? Porque o calor exerce alguns efeitos sobre as características dos produtos. Então, é importante que eu saiba qual o efeito que o calor vai exercer para eu saber qual temperatura que eu vou utilizar e por quanto tempo. Porque não adianta nada eu utilizar um bom método de conservação se eu vou acabar destruindo as características do meu produto, certo? E existem ainda métodos de conservação que são aplicados conjuntamente. Eu posso utilizar um método pelo uso de calor e outro método pelo uso de frio, por exemplo, para tentar, então, conservar o meu alimento por um tempo maior. Aqui eu trouxe para vocês médias de temperaturas que a gente utiliza, né? De 100 graus Celsius é a zona de cocção. Então, essa temperatura ela vai destruir em minutos a maioria dos micro-organismos, que são causadores de doenças, né? Os micro-organismos patogênicos. Desde que todo o conteúdo daquele alimento alcança essa temperatura. Lembrem, eu expliquei para vocês em sala de aula, no módulo de manipulação de alimentos. Eu preciso que o interior do meu alimento chegue àquela temperatura que eu estou submetendo. Porque muitas vezes eu estou com 100 graus Celsius em volta do meu alimento, mas se eu tenho, por exemplo, um pedaço de carne que é muito grosso, no interior desse alimento eu não vou ter a mesma temperatura que eu tenho fora. Então, é importante que a gente considere esses fatores também. A zona de aquecimento, ela gira em torno de 77,8 graus Celsius. Essa temperatura, ela previne a multiplicação, porém, permite a sobrevivência, né, de alguns micro-organismos, como eu falei, os que são mais resistentes a temperaturas, por horas até. A zona perigosa, né, que a gente chama de zona perigosa, é a zona perto, né, próxima de 60 graus Celsius. Por quê? A gente tem que tentar manter o alimento sempre que possível, pelo menor espaço de tempo, fora dessa faixa de temperatura, exceto durante o preparo e distribuição. Por quê? Da temperatura de 60 graus até a temperatura de refrigeração, que é de 5 graus Celsius, milhões de micro-organismos podem começar a se desenvolver, né? Existem micro-organismos com temperaturas ótimas de crescimento diferentes. Então, nessa temperatura que varia de 60 graus Celsius até 5 graus Celsius, eu posso ter muitos tipos, uma variedade, uma infinidade de micro-organismos se desenvolvendo. Por isso que essa zona é chamada de zona perigosa. Quando a gente fala, então, de zona de refrigeração, a gente está falando de uma média de temperatura de 5 graus Celsius. Essa zona de refrigeração, ela permite a segurança de um alimento por um tempo relativamente curto, né? Ela previne a multiplicação. Mas, claro, se você colocar lá na geladeira um alimento, ele vai ficar por um tempo, né? Ele vai ser conservado por alguns dias, mas a partir do momento que ele vai começar a se deteriorar, a zona de refrigeração ela não vai mais ser suficiente para conservar esse alimento. Então, é importante que a gente entenda, né? Ela previne a multiplicação, mas por um tempo relativamente curto. Isso depende, claro, de cada alimento, mas, em geral, é uma zona de segurança por um tempo curto, né? E a zona de congelamento, de 0 graus Celsius, abaixo de 0 graus Celsius. Previne a multiplicação, porém, a maioria das bactérias sobrevive ao congelamento. Tá? Então, elas só vão ficar ali em estado, vamos dizer, as bactérias vão ficar dormindo. A hora que eu descongelar esse produto, as bactérias vão voltar a se multiplicar.
certo? Então, é uma zona que a gente utiliza, né? A gente consegue conservar um alimento por um tempo maior enquanto ele está sob refrigeração, sob congelamento, né? Quando ele está nessas temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Porém, quando eu descongelo esse alimento, né, as bactérias vão continuar se desenvolvendo e outros micro-organismos também.